foi inventada em Florença, no Carnaval de fevereiro de 1597, quando foi encenada a primeira ópera da história, intitulada Daphne. Florença concentrava indústrias de lã e um grande comércio de cereais, comercializados em toda a Europa e partes da Ásia e África, graças às frotas de navios de que dispunham importantes famílias da cidade. Além disso, Florença concentrava alguns dos mais importantes bancos de toda a Europa. Podemos citar os empreendimentos da família Medici. Era, portanto, uma cidade rica e se tornara um polo natural de atração de artistas e intelectuais. E um dos principais centros irradiadores da cultura do Renascimento, concentrando diversos ciclos de estudo, debate e experimentação. Diante dessa pujante movimentação econômica e cultural, Florença celebrava. Não havia comemoração em Florença que não servisse de pretexto para enormes festividades. Noivados, casamentos, batizados e visitas diplomáticas eram assinalados com grandes festividades em que eram apresentados espetáculos que misturavam música, dança e teatro. No período anterior ao surgimento da ópera, pelos grandes palácios de Florença eram encenados espetáculos de basicamente 4 tipos. O balletto, ou balé, que inicialmente era uma sequência de números de dança soltos, que com o tempo estabeleceram uma ligação narrativa entre si, tendo como personagens as estações do ano, os planetas e figuras da mitologia grega, com emprego farto de maquinarias de palco para efeitos especiais, como carruagens que transportavam heróis e céus que se abriam. Depois havia a fábula pastorale, ou fábula pastoral, que eram diálogos em forma de poema lírico cheios de intrigas amorosas entre pastores e seres da mitologia grega. Usava música na forma de canções e peças para pequenos coros. Seu interesse residia não tanto na trama, e sim na rigorosa sonoridade métrica da poesia clássica. O intermezzo, ou intermédio por sua vez, era uma narrativa musical encenada e cantada, introduzida antes e entre os atos de uma peça de teatro. Com o tempo, tornou-se um espetáculo dentro do espetáculo, usando cenários luxuosos, efeitos especiais, sofisticadas maquinarias de palco e grandes orquestras e coros. E por último, havia a comédia madrigalesca, um espetáculo que apresentava madrigais dramatizados. Enquanto cantores e músicos ficavam escondidos nas coxias, atores, através da dança e da mímica, interpretavam o texto cantado no madrigal. As bases do que viria a ser a ópera já estavam sugeridas aí, nestes 4 tipos de espetáculo. Mas alguns artistas e intelectuais da época acreditavam que a cada um destes gêneros faltava alguma coisa. A fábula pastoral, diálogo em forma de poema, que era eficiente sobre o aspecto dramático, não tinha unidade musical. O intermédio, narrativa encenada e cantada, era eficiente como espetáculo, mas não tinha unidade narrativa. A comédia madrigalesca, canto de madrigais com dança e mímica, era eficiente como espetáculo e tinha unidade musical, mas a estrutura polifônica do canto dos madrigais impedia a compreensão do texto. Faltava, assim, encontrar um ponto de equilíbrio e coesão entre as diferentes manifestações. Na efervescência cultural de Florença em fins da Renascença, grupos de artistas e intelectuais orientados pelo humanismo buscavam raízes no pensamento da antiguidade greco-romana, vislumbrando redescobrir sua escultura, pintura, literatura, poesia e música. Um destes importantes grupos de intelectuais e artistas foi aquele que ficou conhecido como Camerata Florentina, ou Camerata Bardi,
já que as reuniões aconteciam em câmeras do palácio de Giovanni de Bardi, conde de Vernio e músico amador fundador da Camerata. A Camerata era composta por nomes como Vincenzo Galilei, teórico, compositor e pai do astrônomo Galileu Galilei, pelos compositores Giulio Caccini e Jacopo Peri, pelo poeta Ottavio Rinuccini e pelo pesquisador de música grega da antiguidade Girolamo Melli. O tema fundamental dos encontros da Camerata era a música vocal. Para os pensadores renascentistas, a maior preocupação era encontrar a fórmula que restaurasse o poder da música em gerar e conduzir as emoções do público. Em seu livro Diálogo da Música Antiga e Moderna, Vincenzo Galileu defendia que o canto polifônico, com suas várias melodias simultâneas, impedia a compreensão do texto cantado. Galileu propunha então a total expulsão da polifonia, que acontece quando várias vozes cantam simultaneamente diferentes melodias. No lugar da polifonia, ele propunha a aplicação da monodia, ou seja, o canto de uma única voz, preferencialmente acompanhada por um instrumento, para que a poesia pudesse suscitar emoções através da pura compreensão do texto. É então que a Camerata aplica a teoria de Galileu em uma experiência prática. No Carnaval de 1597 surge Daphne, com música de Jacopo Peri e libreto do poeta Ottavio Rinuccini. Cada um dos solistas, acompanhado por poucos instrumentos, deveria cantar sua parte usando um tipo de entoação declamada, conhecido como recitar cantando. A intenção era reconstituir aquilo que os renascentistas acreditavam ter sido o teatro grego da antiguidade, que eles acreditavam, erroneamente, que tivesse sido todo cantado. Mas este foi o engano feliz que criou a ópera. A partitura de Daphne, a primeira ópera, desapareceu no tempo. A que chegou inteira até nós foi a partitura da segunda ópera criada, também pela dupla Peri e Rinuccini, em 1600. Esta foi intitulada Eurídice, criada para uma das festividades da rica família dos Medici. O duque Francesco Gonzaga, soberano de Mantua, assistiu à apresentação da Eurídice de Peri. Impressionado, determinou ao diretor musical de sua corte, o então jovem Claudio Monteverdi, que usasse o mesmo argumento e as mesmas ferramentas do estilo recitar cantando para compor uma nova ópera, superior àquela patrocinada pelos Medici. Monteverdi compôs La Favola d'Orfeu, ou A Fábula de Orfeu, que estreou em 1607 em Mantua e transformou a história da ópera. Monteverdi, que é ele mesmo a passagem do Renascimento, prima pratica, para o Barroco, seconda prática, inaugurou um procedimento que é ainda hoje a pedra de toque dos operistas: criar, a partir da combinação da música, da poesia e das ideias, um todo indivisível. Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi o Ópera na Cidade. Até a próxima. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato, or fortuna sti cangiato, ed avvolto in festa e guai. Dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato. Visti già mesto e dolente, visti già mesto e dolente,
or gioisco e quegli affanni che sofferti io per tant'anni fan più caro il ben presente. Vissi già mesto e dolente, vissi già mesto e dolente. Bella Euridice, sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il